A Ucrânia é o segundo maior país da Europa em extensão territorial. O primeiro é a Rússia. Ambos países têm uma longa história em comum. Grande parte dessa história é marcada por convergência, por interdependência, por convivência e pela paz. Mas nem sempre. O início do século XXI viu emergir na Ucrânia um dos mais graves conflitos do continente europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Rússia invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022, abrindo um novo capítulo, trágico e incerto na história ucraniana. A guerra de 2022 fez explodir tensões e disputas que estavam latentes no mundo desde o início da Guerra Fria. O conflito trouxe de volta a sombra do risco nuclear, uma sombra que até então parecia estar se dissipando pouco a pouco no horizonte global. Em 2021, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, publicou um artigo no qual expôs sua visão sobre a Ucrânia. Para ele, o país vizinho é resultado de uma divisão artificial entre os dois povos. Na visão de Putin, a Ucrânia faz parte de uma grande Rússia, um conceito que abrange russos étnicos e comunidades russófonas em ex-repúblicas soviéticas. No ano seguinte, em 2022, em pronunciamento na TV, Putin voltou ao tema. Ele disse que a Ucrânia fracassou em se tornar uma nação soberana. As falas do presidente russo sugerem que a Ucrânia não tem um passado e pode não ter um futuro descolado da influência de Moscou. Essa ideia é ultrajante para os ucranianos. Pelo menos para a porção da população ucraniana que não quer ver o seu país anexado, ao todo ou em partes, por Moscou. A Ucrânia é um país cuja história é marcada pelas tensões entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e a Ásia, entre o catolicismo romano e a Igreja Ortodoxa. Por séculos, o país enfrentou essas bifurcações, buscando um equilíbrio delicado entre os dois lados. Para entender as raízes mais antigas dessa condição, é preciso recuar muito no tempo, até o momento em que os povos antigos que habitavam a região deram origem ao que muito mais tarde viriam a ser a Ucrânia e a Rússia. Por volta do século IX, formou-se na região onde hoje é a Ucrânia uma união de povos eslavos, bálticos e nórdicos. Esses povos ocupavam uma região de campos férteis, bem servida por rios navegáveis. Esses rios formavam um corredor excepcional de conexão entre o que hoje é a Europa e o então próspero e poderoso Império Bizantino, cuja capital era Bizâncio, atual Istambul, na Turquia. Essa federação de distintos povos se chamava Rus de Kiev, o que provavelmente é uma referência aos homens que remam, como eram chamados os povos que navegavam nesses rios da região. Foi do nome Rus de Kiev que saíram os nomes da Belarus e da Rússia, por exemplo. Então, quando no século XXI o Putin fala no destino interligado desses povos, ele tenta trazer para o presente uma ideia de passado comum que justificaria essa conexão permanente sob o comando de Moscou. Esse arranjo político do Rus de Kiev durou até o século XIII, quando a região foi conquistada pelos mongóis. Daí em diante, até o século XVII, o território da atual Ucrânia foi fragmentado de muitas formas e foi anexado por reinos vizinhos que mais tarde se transformariam em países como a Rússia, a Polônia, a Áustria e a Bulgária. Nos séculos XVII e XVIII, a Rússia incorporou parte do território atual da Ucrânia ao Império Czarista. Essa incorporação não era apenas do interesse russo. Uma parcela dos ucranianos, sob a liderança do cosaco Bogdan Khmelnytsky, buscava essa associação como forma de se opor aos poloneses lituanos que os dominaram por séculos. Já no começo do século XX, a Rússia inaugurou uma gigantesca linha ferroviária chamada Transiberiana. Ela ligava a fronteira da Europa com a Mongólia, a Sibéria e o Mar do Japão. A partir da inauguração, em 1904, os movimentos populacionais entre a Ucrânia e a Rússia se acentuaram e se interiorizaram ainda mais. Mas se por um lado as conexões se formavam, por outro se formava também um forte movimento nacionalista que via a Ucrânia como um país independente e não mais como uma colcha de retalhos tomada por interesses dos seus vizinhos. Esse movimento nacionalista tinha um de seus epicentros no oeste, no território da Galícia-Volínia, então parte do então Império Austro-Húngaro,
Mas também na porção leste do país, dominada pela Rússia, crescia uma agitação nacionalista. Esse movimento todo tinha a participação de uma nova elite econômica e cultural local, que era formada por estudantes e por escritores que reivindicavam uma identidade ucraniana independente dos países ao redor. A primeira proclamação de autonomia da Ucrânia ocorreu em 1917, dando início a um processo que culminaria com uma declaração de independência no ano seguinte, em 1918. A proclamação dizia respeito apenas à porção leste do território ucraniano, que estava sob controle russo, e teve apoio dos revolucionários que, em Moscou, também se opunham ao czar Nicolau II. Mas essa experiência independentista durou apenas 3 anos e terminou em 1920 com a reincorporação dessa porção do território à Rússia, já sob controle dos bolcheviques. Nesse período, houve choques internos entre grupos ucranianos rivais, tornando essa primeira experiência de independência algo instável e muito curto. Na vizinha Rússia, o Império Czarista havia sido deposto em 1917. 5 anos depois, em 1922, nasceu a União Soviética. E é a partir desse mesmo ano que a Ucrânia passou a ser parte dessa recém-criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de 1930, a Ucrânia experimentou um boom de crescimento industrial induzido pela planificação centralizada do regime soviético. Mas essa mesma planificação centralizada da economia levou a uma política de socialização dos campos de cultivo, com o estabelecimento de inatingíveis metas coletivas de produção. O Serviço Secreto Soviético espionou, denunciou e puniu os ucranianos que conspiraram contra Moscou, resistiram à coletivização forçada das terras ou simplesmente não se enquadraram no novo sistema político. Os subversivos ou os antirrevolucionários eram deportados para os gulags, distantes campos de trabalho forçado e de reeducação revolucionária. Além disso, esse sistema, sob a liderança de Joseph Stalin, foi responsável pelo Holodomor, ou a Grande Fome, ocorrida entre 1932 e 1933, na qual entre 3 e 5 milhões de ucranianos morreram de inanição e de outras doenças decorrentes da desnutrição. Os ucranianos viram o Holodomor como um genocídio calculado por Stalin para exterminar a população local, enquanto os soviéticos argumentaram que a tragédia era fruto de erros humanos acrescidos de condições climáticas desfavoráveis nesse período. Em 1939, os nazistas alemães invadiram a Polônia no início da Segunda Guerra Mundial. Após um acordo entre Hitler e Stalin, a Galícia ucraniana, a região do oeste do país, que estava então sob controle polonês, voltou a fazer parte da Ucrânia. Na maior parte do país, a população ucraniana combateu na Segunda Guerra Mundial do lado soviético. Mas no oeste cresceu um movimento chamado UPA, sigla do Exército Insurgente Ucraniano, que, sob liderança de um líder revolucionário ultranacionalista chamado Stepan Bandera, aliou-se aos nazistas com o objetivo final de liberar a Ucrânia definitivamente. O movimento nacionalista e independentista ucraniano não era uniforme. Ao longo do tempo, com o avanço dos anos, ele viria a ser composto por diferentes grupos e vertentes internas. Algumas delas eram formadas por paramilitares ultradireitistas e por nacionalistas inspirados em grande medida no fascismo italiano. Bandera foi um dos nomes mais expressivos desse setor. O movimento liderado por ele teve participação no holocausto de centenas de milhares de judeus ucranianos e poloneses durante a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética era inimiga da Alemanha nazista na Segunda Guerra. A Ucrânia, como uma das repúblicas soviéticas, também estava contra Adolf Hitler. Mas grupos nacionalistas, como o grupo que era liderado por Stepan Bandera, forçavam na direção contrária. Bandera acabou morto em Munique por agentes da KGB, o Serviço Secreto Soviético, em 1959, mas sua figura viria a ser reabilitada muitas vezes por nacionalistas ucranianos ao longo da história do país. Stalin morreu em 1953, quando foi substituído por Nikita Khrushchev, líder soviético que deu um giro na política de Moscou em relação à Ucrânia. Um gesto importante do Khrushchev nesse período foi a entrega da Península da Crimeia para a Ucrânia em 1954. Até então, a Crimeia era parte da Rússia
que por sua vez era uma das repúblicas que, assim como a Ucrânia, formavam a União Soviética. Desde o início da União Soviética, a Ucrânia foi convertida num polo de indústria tecnológica e bélica do bloco socialista, o que fez com que prosperasse ali uma elite burocrática local ligada ao Partido Comunista. Sobretudo a região do Donbass foi desenvolvida como um importante setor de mineração no país. Foi nesse meio que cresceu Leonid Brezhnev, que nasceu na cidade ucraniana de Kamiansk e sucederia Khrushchev no comando da União Soviética de 1964 a 1982. A Ucrânia tinha em seu território grande parte do arsenal nuclear soviético, além de usinas atômicas como a de Chernobyl, que foi palco de um dos maiores acidentes nucleares da história, no ano de 1986. Um dos reatores da usina explodiu, liberando toneladas de material radioativo na atmosfera, obrigando a evacuação de centenas de milhares de ucranianos e causando enormes danos ambientais. O número de pessoas afetadas pela radiação ao longo dos meses e anos seguintes talvez nunca venha a ser completamente esclarecido. A Ucrânia fez parte da União Soviética por quase 70 anos. Esse bloco soviético começou a ruir só após a queda do Muro de Berlim em 1989. No ano seguinte, em 1990, os ucranianos formaram uma corrente humana com centenas de milhares de pessoas ocupando as ruas e as rodovias que ligam a capital Kiev à cidade de Lviv, no oeste, para protestar pela independência do país. Nesse mesmo ano de 1990, o parlamento local aprovou uma lei que decretava a primazia do sistema legal ucraniano sobre o sistema legal soviético. A pressão pela independência do país cresceu até chegar à Revolução no Granito, em 1990, quando estudantes mobilizados nas ruas derrubaram Vitaly Massol, o governante ligado a Moscou, fazendo com que ele fosse substituído por Witold Fokin. Ainda não era um gesto de independência total, mas era um passo a mais nessa direção. Pouco depois, em 1991, a União Soviética ruiu de vez, e a Ucrânia assinou finalmente sua declaração de independência. Em 1º de dezembro de 1991, 92% dos ucranianos referendaram a declaração de independência do país numa grande votação popular e elegeram o então chefe do parlamento, Leonid Kravchuk, o primeiro presidente do país. A festa política foi contrastada por um desastre econômico. Entre 1992 e 1999, o PIB da Ucrânia caiu quase 55% e a inflação chegou a ter 5 dígitos. Em 1994, o país realizou sua segunda eleição presidencial. Kravchuk não conseguiu se reeleger e acabou derrotado por Leonid Kuchma, que tornou-se o segundo presidente eleito da história da Ucrânia. Em 1996, sob o governo de Kuchma, o país adotou uma nova moeda, a hryvnia, e promoveu uma reforma constitucional que instituiu o semipresidencialismo no país, trazendo a figura do primeiro-ministro para a política local. Nesse mesmo período, a Ucrânia decidiu se desfazer do que ainda restava do arsenal nuclear soviético em seu território e abdicou da tecnologia atômica para fins militares em troca do reconhecimento de sua soberania e da garantia de segurança dada por parte da Rússia, dos Estados Unidos e de outras potências. Em 1999, Kuchma foi reeleito para um segundo mandato. Em 2000, o país estava com a economia estabilizada e com um crescimento anual de 7%. Já nessa época, dada a expansão da União Europeia no leste europeu, Kuchma passou a manifestar a ambição da escolha europeia, que se refletia no pedido de ingresso tanto no bloco europeu quanto na OTAN, a grande aliança militar formada após a Segunda Guerra Mundial para se opor à influência soviética. A eleição seguinte, de 2004, foi um divisor de águas na história da Ucrânia independente. Essa eleição de 2004 foi vencida pelo então primeiro-ministro Viktor Yanukovych, um político que representava uma plataforma pró-Moscou. A vitória dele, porém, foi contestada nas ruas e na Suprema Corte por denúncias de fraude e de intimidação de eleitores, que foram corroboradas por observadores internacionais. A Suprema Corte da Ucrânia mandou refazer o segundo turno dessa eleição de 2004. E nesse tira-teima, o resultado se inverteu. Quem saiu vencedor foi Viktor Yushchenko, um político que era pró-Europa e que recuperou em sua campanha muito do antigo nacionalismo ucraniano,
tendo reabilitado inclusive setores mais radicais ligados à figura de Stepan Bandeira. Essa repetição do segundo turno foi respaldada nas ruas por manifestações massivas que ficaram conhecidas como Revolução Laranja. O novo presidente, Yushchenko, apareceu com o rosto transfigurado no meio desse processo e disse ter sido envenenado por agentes ligados a Moscou. Ele sobreviveu e governou o país por 5 anos. A Revolução Laranja escancarou uma divisão com raízes históricas e culturais que vinha ganhando força na sociedade ucraniana desde o fim da União Soviética. A polarização entre um oeste pró-ocidente, com predominância da língua ucraniana e de uma visão negativa em relação à Rússia e ao passado soviético, e um leste pró-Rússia, onde se fala russo e há uma significativa concentração de minorias étnicas russas, além de uma certa nostalgia da União Soviética. O governo Yushchenko foi marcado por gestos de aproximação com instituições ocidentais como a União Europeia e a OTAN. Em 2008, a cúpula da OTAN em Bucareste, na Romênia, saudou o início do processo de adesão da Ucrânia à Aliança Militar Ocidental. Tudo indicava que a Ucrânia seguiria o mesmo caminho de outras ex-repúblicas soviéticas e de outros países que tinham estado debaixo da cortina de ferro socialista no leste europeu durante a Guerra Fria e passaria a fazer parte da OTAN. Esse movimento de aproximação paulatina da Europa foi gerando represálias por parte da Rússia, que não queria abrir mão de sua esfera de influência. Moscou cortou o suprimento de gás para a Ucrânia por 2 vezes durante o governo de Yushchenko. Na eleição seguinte de 2010, quem voltou a disputar e desta vez venceu foi o candidato pró-Rússia Yanukovych, que tinha sido derrotado no polêmico tira-teima da eleição de 2004, mas que, por outro lado, tinha ocupado o cargo de primeiro-ministro no governo Yushchenko porque a coligação a qual pertencia o partido dele possuía a maioria dos assentos no parlamento. Assim que assumiu, com essa maioria no parlamento, Yanukovych começou a promover uma série de reformas vistas pela oposição como o aparelhamento do judiciário e concentração de poderes em sua figura presidencial. Além disso, ele tomou uma decisão importante: recuar da aproximação com a União Europeia. Essa atitude provocou uma onda de protestos que tiveram início em 2013 e cresceram em volume e em violência em 2014. Essa onda de manifestação ficou conhecida como Euromaidan, que pode ser traduzido como Praça Europeia ou Esplanada Europeia, um nome que acabou rebatizando a antiga Praça da Independência, onde começou a maior parte das manifestações na capital Kiev. A repressão aos protestos aumentou e a resposta dos manifestantes também se intensificou. Prédios públicos foram invadidos e barricadas foram construídas na capital para enfrentar a polícia, que atirava para matar. Entre 18 e 20 de fevereiro, num pico de violência, quase 100 pessoas foram mortas em confrontos de rua. A pressão das ruas e do parlamento sobre Yanukovych aumentou e, acossado, ele deixou a capital Kiev. Em 22 de fevereiro de 2014, o parlamento ucraniano declarou a presidência vaga e antecipou às pressas as eleições seguintes, num gesto que apoiadores de Yanukovych e o governo russo consideram até hoje ter sido um golpe de Estado. Nesse momento, a divisão entre o oeste pró-ocidente e o leste pró-Rússia chegou a seu ápice. As eleições antecipadas foram vencidas naquele ano de 2014 por Petro Poroshenko, que moveu o pêndulo ucraniano mais uma vez na direção da reaproximação com a Europa e para longe da influência de Moscou. Não demorou para que Putin respondesse a mais essa pendulação, e a resposta veio mais assertiva que das vezes anteriores. O presidente russo moveu tropas para Sebastopol, um antigo enclave naval que Moscou mantém na Crimeia desde os tempos soviéticos. De lá, as tropas russas tomaram o território inteiro da Crimeia, que tinha sido incorporada à Ucrânia pelo governo de Khrushchev 60 anos antes. Putin organizou um referendo no qual 97% da população local votou por ser anexada à Rússia. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o referendo inválido. O Conselho de Segurança tentou passar uma resolução mais forte para impedir a consumação dessa anexação, mas foi barrado pelo veto da própria Rússia, que é um dos 5 membros permanentes do órgão. Do lado leste da Ucrânia, separatistas simpáticos a Moscou proclamaram a independência das autodenominadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no Donbass. Os separatistas passaram a controlar a parte significativa da região,
contando com a ajuda militar e econômica da Rússia. Depois de ter perdido a Crimeia, a Ucrânia via outra parte do seu território sob risco de ser anexada pela Rússia. Forças leais ao governo local reagiram. Uma parte dessas forças era formada por membros de um destacamento chamado Batalhão Azov, cujos membros mantinham laços com figuras do passado independentista ucraniano ligadas ao fascismo e ao nazismo. No embate no Donbás, a Rússia passou a acusar as forças ucranianas de massacrar a população local de origem russa, que defendia a anexação desse território por Moscou. Do lado contrário, grupos ultranacionalistas russos lutaram ao lado dos separatistas contra o governo ucraniano. Em fevereiro de 2015, foram assinados na Belarus os protocolos de Minsk. Eles estabeleceram um frágil cessar-fogo no Donbás, mas deixaram em aberto qual seria o nível de autonomia das províncias de Donetsk e de Lugansk. Esses acordos foram vistos de maneira negativa na Ucrânia por causa da percepção de que, com eles, o Putin poderia aumentar sua influência na política nacional, utilizando as duas províncias do Donbás como suas marionetes. Sentindo-se cada vez mais ameaçada por Moscou, a Ucrânia voltou a acelerar o passo na direção da Europa. Em 2016, a União Europeia assinou com Geórgia, Moldávia e Ucrânia um acordo para aumentar as trocas comerciais desses países com o bloco europeu. Em 2017, a União Europeia simplificou a entrada de cidadãos ucranianos dentro do espaço Schengen, que é o território europeu dentro do qual cidadãos dos países membros não precisam de visto para entrar. A divisão entre leste e oeste foi perdendo força em benefício das tendências pró-Ocidente. As atitudes pró-Rússia decaíram significativamente, em parte pelo fato de as regiões mais russófilas não serem mais controladas pelo governo ucraniano, e em parte por haver uma percepção da Rússia como um país agressor, uma ameaça à soberania e à integridade territorial ucraniana. Posições pró-Rússia foram estigmatizadas, consideradas traição, e inclusive alguns partidos políticos e canais midiáticos dessa tendência foram banidos. Em 2019, Volodymyr Zelensky foi eleito presidente. Ele tinha se tornado famoso por interpretar o papel de um professor simples e honesto que se torna presidente da Ucrânia numa série exibida na TV local. A série, que faz uma série de críticas ao establishment político ucraniano e aos oligarcas, conferiu uma imagem de outsider ao Zelensky naquele momento. O governo dele deu continuidade ao processo de aproximação com a União Europeia e com a OTAN, na esperança de que isso fosse reforçar a segurança contra a Rússia. Mais uma vez, a resposta de Moscou foi agressiva. No fim de 2021, Putin começou a concentrar tropas na fronteira da Rússia com o Donbás. Em seguida, deu início a exercícios militares de grande envergadura na Belarus. Em 21 de fevereiro de 2022, ele declarou reconhecer a independência das províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk. 3 dias depois, em 24 de fevereiro de 2022, invadiu a Ucrânia.